Olá, tudo bem, pessoal? Nós estudamos até agora nos módulos iniciais 1, 2 e 3 os movimentos, até no módulo 4 o movimento circular. E nós precisamos agora no módulo 5 estudar as causas dos movimentos, tá? A gente precisa estudar a dinâmica. E quando a gente fala em dinâmica, a gente precisa definir o conceito de força. Muitos até acham difícil definir o conceito de força, mas força é o resultado da interação entre corpos, tá? E sendo uma grandeza vetorial, você não pode esquecer que força tem que ter módulo, direção e sentido, tá? Então as relações vetoriais a gente não pode esquecer. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma força FA atuando neste corpinho. Tem uma força FB atuando neste corpinho. E um ângulo θ entre eles, os dois concorrentes, esses vetores, a gente tem que usar a lei dos cossenos. Ó, força resultante ao quadrado é FA ao quadrado, FB ao quadrado, mais 2 vezes FA/FB cosseno de θ. Tudo bem, gente? Então, a gente não pode esquecer que é uma grandeza vetorial. E quando a gente fala em equilíbrio dos corpos, prestem muita atenção. Quando todo material discute nesta aula equilíbrio, se ele é estático, se ele é dinâmico, essa discussão ela só é válida para pontos materiais, tá? Então, se você tem um ponto material, tá? Ou é alguém pontiforme, o cara fala no exercício, é alguém pontiforme. Aí você pode pensar desse jeito, ó. Se ele está em repouso, tá? Então a força resultante atuando nele é nula, tá, gente? Ele está em equilíbrio estático. Agora, se ele está desenvolvendo um movimento retilíneo e uniforme, aí a gente tem um equilíbrio dinâmico. A força resultante também é nula, tá? Você não pode esquecer que ele pode estar em movimento retilíneo uniforme e ainda está numa condição de equilíbrio, tá? É diferente, por exemplo, de um movimento circular e uniforme que nós estudamos. Vocês estão lembrados que o movimento circular e uniforme a gente tinha que ter uma aceleração centrípeta? Então, se tem uma aceleração centrípeta, tem uma força centrípeta. Aí esse movimento não é um movimento que representa uma situação de equilíbrio, tá? Então, essas duas condições que eu acabei de mostrar para vocês são situações de equilíbrio. É bem interessante a gente estudar isso, porque a primeira lei de Newton, ela versa sobre uma condição de equilíbrio. Quando vocês falam nas leis de Newton, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, gente, olha só, se a força resultante for nula, lembram que o equilíbrio, a força resultante é nula? Então, se a força resultante for nula, o corpo tende a permanecer em seu estado de movimento. Quer dizer, se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Tá? Então, essa é a lei da inércia. Por exemplo, você está dentro de um ônibus, o ônibus freia bruscamente. Você lá dentro tem a tendência de continuar em movimento. Tá? Então, parece que você está indo para frente, né? Porque o ônibus freia e você quer continuar com aquela velocidade que você tinha antes. Quando você estava sentadinho, você tinha a mesma velocidade do ônibus. Aí, quando ele freia, você quer continuar com essa velocidade. Mesma coisa, por exemplo, se você está parado num ponto e o ônibus acelera, ele entra em movimento. Você quer continuar em repouso. Então, parece que você vai para trás do ônibus, né? Então, sempre a tendência de manter o seu estado de movimento. Já a segunda lei, ela é chamada de lei fundamental, tá? A lei fundamental, gente, é quando a força resultante não é nula, ou ela é diferente de zero. Se a força resultante não é nula, se ela é diferente de zero, aí a gente precisa usar a lei fundamental, que é aquela equação muito conhecida, a força resultante é massa vezes aceleração. No sistema internacional, você tem que usar a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a massa em quilogramas, e a força resultante, consequentemente, em newtons. Estão lembrados que eu já discuti com vocês? Se é uma homenagem a um cientista, letra maiúscula. Então, esse N aqui, ó, é maiúsculo, tá, gente? Como eu não diferencio muito maiúsculo e minúsculo com a minha letra, todo em caixa alta, vocês têm que ficar espertos. E a terceira lei de Newton, gente, a lei da ação e reação.
tá? Como é esta lei da ação e reação? Presta atenção. Quando, por exemplo, um corpo A exerce sobre um corpo B uma força F de AB, este, que é o corpo B, ele reage sobre o corpo A, gente, com uma força F de BA. E são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Vejam esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. A Terra atraindo a Lua e a Lua atraindo a Terra. Então, se a Terra atrai a Lua com uma força gravitacional FG, a Lua também atrai a Terra com uma FG, ó. Só que elas têm sentidos contrários. Então, a terceira lei de Newton, a gente não pode esquecer que a gente tem mesmo módulo, mesma direção, tá? Ó, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, sempre assim. Sabe uma pegadinha que a gente vai encontrar sempre quando a gente fala em terceira lei de Newton? Vocês estão vendo que a Terra é bem maior que a Lua no meu desenho, mas eu estou representando a ideia não só de tamanho, mas de massa, né? A massa da Terra é muito maior que a massa da Lua. Não é porque a massa da Terra é maior que a da Lua que a força que ela vai exercer sobre a Lua é maior do que a da Lua sobre a Terra. Tá? Elas têm o mesmo módulo. Na eletricidade, vocês vão ver que a segunda pegadinha rola quando, por exemplo, uma carga Qzão, que é maior em módulo, e uma carga Qzinho de prova, que é menor em módulo. Tá? Estas cargas com módulos diferentes, elas não vão proporcionar forças diferentes uma na outra. As forças têm o mesmo módulo, mesma direção. Tá? Serão forças diferentes porque elas têm sentido contrário, tá? Mas o módulo é o mesmo, tá, gente? Então, essa é a terceira lei de Newton. E aí a gente vai estudar as modalidades de força. A primeira força que a gente precisa estudar, tá, é sempre a força peso. A força peso, gente, ela é uma força de atração gravitacional. Não existe força peso de repulsão, tá? Isso é uma pegadinha às vezes. Força peso, ela é de atração. Massa atrai massa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a Terra, então a gente tem a Terra, aqui eu tenho um corpinho, pode ser uma bolinha que uma criança está jogando para cima, tá? Esta bolinha, ó, ela é atraída pela Terra com a força peso, que é, gente, uma força gravitacional, tá? A gente vai ver no módulo lá de gravitação, o módulo 10, a gente vai ver que essa força gravitacional aqui, que a Terra atrai a Lua, tem a mesma natureza com essa força aqui, ó, que a Terra atrai esse corpinho, que é a força peso, tá? Só que não posso esquecer da terceira lei de Newton. Então, no centro da Terra, eu vou ter o peso atuando também, tá? Mas essa força peso, tá, gente, é calculada pelo produto, ó, da massa com a aceleração da gravidade, tá? Lembrando que na latitude, ó, latitude 45 graus, a gente tem uma gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. É nessa latitude aqui, por exemplo, ó, que o peso de 1 quilograma, que é 1 quilograma força, cuidado com essa unidade, ó, vale 9,81 newtons, tá, gente? Tá? Então, a gente usa normalmente a gravidade igual a 10, porque é uma aproximação. Tem questões da UEM que usam gravidade igual a 10, tem questões da UEM que usam a gravidade igual a 9,81 ou 9,8. Então, você tem que ficar bem esperto no enunciado. Eu, particularmente, já cansei de fazer exercícios usando G igual a 10. Quando olhava na resposta, o resultado estava aproximado. Aí eu buscava lá no enunciado e percebia que ele tinha mandado utilizar a gravidade igual a 9,8. Então, você vê, tinha que voltar, calcular tudo de novo para a gente chegar na resposta correta, tá? Então, cuidado com essa ideia da força-peso, tá? O cálculo dela é simples, só que você precisa ficar atento a uma ideia de decomposição. Por exemplo, se a gente tem um bloco, nós faremos exercícios assim, tá? Neste módulo, se a gente tem um bloco aqui, ó, e o peso P, tá, gente? Ó, o peso P deste bloquinho, ele é orientado para o centro da Terra, por isso a gente pega esse peso, tá? E a gente fala
que ele é para baixo, mas na verdade ele é orientado para o centro da Terra, e a gente precisa decompor esse peso, ó, em PY e PX. O PX é a componente da força-peso, ó, que vai tentar movimentar esse corpinho para baixo, ó. PX, gente, é paralela ao plano inclinado. Isso aqui é um plano inclinado com ângulo θ, por exemplo, ó. PX é paralelo ao plano. E se esse ângulo θ está aqui, queridos, tá, ó, se ele está nessa posição, presta bem atenção, entre o peso, tá? Depois, se você quiser, você volta o vídeo, vê de novo a explicação, dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho 90 graus, ó. Se aqui é 90 e aqui é θ, aqui, ó, nesse cantinho é 90 menos θ. Então, como aqui é 90 menos θ, aqui a gente sempre tem o θ, ó. Então, o θ fica entre o PY e o P. Portanto, quando a gente precisar calcular PX, PX vai ser o cateto oposto aqui, ó. Então, vai ser P seno θ, ó. Que é um jeito fácil de lembrar, é só lembrar que o PX está descendo. O maringaense fala isso, né? Ó, PX está descendo. Então, aqui, galera, ó, PX é P seno. Aí a gente não esquece mais. E o PY, ó, ele vai ser, ó, cateto adjacente aqui. Então, ele é P cosseno θ. Tudo bem, gente? Essa decomposição vai ser útil para a gente também descobrir uma próxima modalidade de força que a gente já vai estudar, que é a força normal. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês e eu preciso da atenção de vocês, que quando a gente fala em força-peso, ela é uma força de natureza gravitacional, tudo bem, gente? Natureza gravitacional. Existem 4 naturezas. 4, preste atenção. Força gravitacional, tá? Gravitacional, força eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. 4 forcinhas, tá? A gravitacional, gente, é só o peso. Só o peso é gravitacional. Então, olha que louco agora. Quando a gente fala que a gente vai estudar uma força normal, na normal é uma força, gente, de interação, é uma força que não é uma força de campo como o peso. O peso atua na distância, né? Forças que atuam sem a interação direta, sem o contato, a gente fala que é uma força de campo. Então, o peso é uma força de campo. A normal, queridos, é uma força de contato. É uma força de contato entre corpos que tenta evitar a interpenetração. Só que a normal, ela é uma força que não tem origem gravitacional. Vejam que louco. Vocês direto tentam falar que a normal é reação da força-peso. Não é, tá? A normal nunca é reação da força-peso. E não só por alguns detalhes que eu já vou mostrar para vocês, tá? A normal, gente, ela tem outra natureza. A natureza da força normal é uma natureza eletromagnética, tá? Ó, o peso é gravitacional e a normal, gente, é eletromagnética, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A força normal, ela surge então tentando evitar a interpenetração entre corpos. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, ó, tem uma superfície e tem esse bloquinho. Vejam, ele tem o seu peso P. A Terra está atraindo esse bloquinho. Esse bloquinho, ele comprime o solo, tá, com uma força normal. E aí, pela terceira lei de Newton, ação e reação, ó, se o bloquinho comprimir o solo comprime no sentido contrário esse bloquinho. Então, existe uma normal aqui para baixo e uma normal no bloquinho para cima. Se esse cara está em repouso, por exemplo, se ele está em equilíbrio, gente, ó, esse cara está em equilíbrio vertical aqui, a gente fala que a normal vai ter o mesmo módulo do peso, tá? Ela vai ter o mesmo módulo, mas ela não é reação da força-peso, tá? A normal vai ter o mesmo módulo do peso, mas não é reação. Então, cuidado. Eu posso, por exemplo, pegar um plano inclinado, tá? Eu posso pegar um plano inclinado, colocar um corpinho aqui, ó, e aí o peso, ó, orientado para o centro da Terra. Olha aqui onde está o PY, ó. O PY comprime a superfície. Vocês lembram que o nome normal vem de ser perpendicular à superfície, ó? Olha a normal, ó. Ela faz 90 graus com a superfície.
Olha aqui esse PY fazendo 90 graus com a superfície. Então ele pressiona, olha normal, ele pressiona a superfície para baixo, a superfície devolve essa força e ação e reação, ó, para cima. Lembrando, gente, que ação e reação, ó, sabe por que essas forças nunca se cancelam? Porque elas são exercidas em corpos diferentes, ó. Uma normal atua no solo, a outra no bloco, ó. Por isso que ação e reação nunca se cancelam. Elas atuam em corpos diferentes, tá? Por isso não cancelo. Eu posso cancelar normal com o peso, mas normal e peso não formam um par ação e reação, tá? Não formam. É um exemplo interessante até pra gente, o caso da balança lá da farmácia, tá, gente? A balança da farmácia, por exemplo, ó, finge que aqui eu tenho a balança, tá? Aqui tá a balança da farmácia, ela tem aqui o seu medidor, tá? Essa balança, ela vai aferir exatamente a interação entre esses dois corpos, ó, o que está em cima dela e ela. Então, gente, ele tem o peso P dele, olha o que ele faz, ele aperta a balança para baixo, é isso que a balança afere, e aí ela devolve a normal para o corpinho. Se essa balança está na horizontal perfeitamente, ó, então essas duas forças no corpinho se cancelam, tá? Elas se cancelam, elas têm sentidos contrários, ele está em repouso, ele está em equilíbrio, a normal aqui, ó, é igual ao peso em módulo, tá, gente? Só em módulo, a orientação é contrária. Então, se o N é igual ao peso, a normal está aferindo o peso. Aí ela mostra a massa, por exemplo, se esse cara tem 10 kg, ela mostra lá, ó, 10 kg. Mas é legal você entender que às vezes os caras têm uma estratégia bem interessante, que é inclinar, eles inclinam a balança lá na farmácia, que seria esse caso aqui, ó. Tá? Quando eles inclinam a balança na farmácia, eles não aferem mais o seu peso, e sim o PY. Então eles inclinam só um pouquinho essa balança, ela já deixa de aferir o seu peso, tá? Para mostrar a sua massa, e ela afere um PY para mostrar uma massa aparente no caso. E aí sabe o que acontece? Você, pensa comigo, você vai à farmácia próxima da sua casa, você aferiu, você tem 60 kg. Você vai na outra farmácia próxima da sua casa, ela marcou a verdade, deu 62 kg. Você vai ficar cliente de qual farmácia? É da que aferiu a sua massa menor. Então os caras usam isso como estratégia para te conquistar. Normalmente você fica cliente da farmácia onde a sua massa parece menor, mas normalmente, tá, essa é a farmácia que está roubando para ganhar você como cliente. Então cuidado com isso, por favor, tá? Então a normal, gente, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. Fiquem de olho aqui no cantinho do nosso sulfite, ó, que eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Ó, eu vou colocar o solo, eu vou colocar aqui um corpo A e aqui um corpo B. Tudo bem, ó? Um corpo A e um corpo B. Aí, galera, olha o que acontece, ó. Este corpo B tem um peso de B, ele é atraído pela Terra, não é verdade? O corpo A tem o peso de A. Olha que legal. O corpo B, ele está pressionando o corpo A. Então, eu vou mudar de cor aqui, ó. E eu vou colocar, ó. Eu tenho uma normal de B atuando no corpo A, ó. O corpo B está pressionando o A. O que o A faz? Devolve, tá? E se está tudo em repouso, NB tem o mesmo módulo do peso de B. Agora, olha que legal aqui, ó. O corpo A está empurrando o solo, mas ele tem duas forças para baixo, ó. NB e peso de A. Então, ele vai apertar o solo com uma normal, ó, e o solo devolve essa normal nele, que é o NA. Mas quem é esse NA? Se ele está em repouso em equilíbrio, o NA está cancelando essas duas. Então, o NA vai ser, além do peso de A, também a normal de B. Mas a normal de B é igual ao peso de B, professor. Então, a normal de A, gente, é peso de A mais peso de B, ó. Estão vendo, ó? Então, essa seria a medida da força, ó, que o bloco A exerce sobre o solo. É uma relação bastante interessante. Outra aplicação bastante interessante,
tá? E agora a gente eleva o nível da discussão, são os elevadores, tá? Os elevadores, eles vão fazer uso da força normal em situações bem particulares. Por exemplo, ó, aqui está um elevador, tá, gente? Aqui está um elevador, aqui está você lá dentro do elevador, tá? Eu vou fingir que a massa do corpinho A é de 60 quilogramas, tá, gente? Então, esse é o corpinho A, beleza? Ele tem o seu peso, tá? Ele tem o seu peso de A, só que aí ele aperta o solo do elevador, o elevador devolve a normal de A. Agora, vamos analisar, ó. Se esse elevador está em repouso, gente, se ele está em repouso, ele está em equilíbrio, a força resultante não é nula, então a normal é exatamente o peso dele em módulo, tá? Ó, normal igual ao peso de A. Em módulo, por favor, tá? Porque eles têm orientações contrárias. Se ele sobe ou desce com movimento uniforme, tá, gente? Então ele tem módulo da velocidade constante. Se ele tem módulo da velocidade constante, a força resultante também é zero. É uma condição de equilíbrio, só que aí dinâmico. Nós estudamos agora há pouco. Neste caso, também NA igual a PA, tá? Tanto se ele sobe ou desce, tá? Ele pode subir ou descer, que ele vai ter normal de A igual a peso de A, porque ele está com movimento uniforme, gente. Agora, se ele descreve um movimento uniformemente variado, quer dizer, ele está acelerado, aí você precisa tomar muito cuidado. Se a aceleração está para cima, quer dizer, esse elevador está acelerado para cima, então é certeza que a normal é maior que o peso. E aí, como a segunda lei de Newton, já que está acelerado, não é mais a primeira. Ó. Esse é um caso de lei da inércia. Esse já é um caso de lei fundamental, ó, que é a segunda lei. Se a força resultante, ó, é massa vezes aceleração, aqui você vai ter normal de A menos peso de A igual a MA. E aí você acha a aceleração desse corpinho. Ó, tá? Agora, se ele está acelerado para baixo, aí, gente, é certeza que a normal de A é menor que o peso, porque a aceleração está para baixo, o peso é maior que a normal. Aí você vai escrever peso de A menos a normal igual a massa vezes aceleração. Ó. Essa é a relação para a gente, tá? Agora, muito cuidado, porque o elevador pode estar subindo, tá? Ele pode estar subindo acelerado para cima daí, tá vendo? Ó, ele está com a aceleração para cima e ele está subindo. Então, é um movimento onde a velocidade desse elevador, por exemplo, está aumentando, tá? Mas ele pode estar subindo e a aceleração para baixo. Aí você está retardando o movimento, como se você estivesse chegando no andar que você quer parar, aí ele dá aquela freadinha, tá? Então, cuidado, às vezes ele pode subir, tá, gente? Acelerado, ele pode subir assim, ó, acelerado, ou ele pode subir retardado, ó, tá retardando o movimento. Da mesma forma, ó, ele pode descer acelerado, nesse caso, ó, ele está descendo e aumentando a velocidade, ou ele pode já estar chegando no térreo onde você vai parar, aí ele freia, aí ele está descendo, mas com movimento retardado, ele está freando para poder parar e você descer, tá? Então, esses casos de elevadores, eles são bastante interessantes, aplicações, tá, das leis de Newton, lembrando que peso é uma força gravitacional e a normal é uma força eletromagnética, de origem eletromagnética. Tudo bem, galera? Nós vamos continuar no próximo vídeo outras modalidades de força. Lembram em sala que eu disse que este módulo 5 era muito grande? De verdade, ele é bastante grande, a gente tem muita coisa boa para discutir ainda, para depois partir para as resoluções, tá?